para nós podermos refletir um pouquinho. A gente, às vezes, olha para os irmãos da igreja e pensa assim, porque se você ficar olhando muito para as pessoas, você começa a ver os defeitos delas, não é assim que acontece? Por isso que nós somos orientados a olhar mais para nós do que para os outros, né? Porque quando a gente começa a olhar muito para o outro, a gente começa a ver os defeitos das pessoas. Então, melhor olhar mais para nós mesmos, para a gente corrigir os nossos defeitos e olhar para Jesus, para que nosso caráter seja aperfeiçoado segundo a vontade dele. Mas o tema que eu vou compartilhar com vocês fala sobre perdido dentro da igreja. Pessoas que às vezes estão na igreja, mas elas estão com o coração longe de Jesus. Vou fazer uma leitura aqui para vocês. Diz assim: entrou na sala sem bater e jogou-se na cadeira em frente da minha mesa. Suava. Era evidente que estava nervoso. Pastor, eu estou perdido. Disse sem rodeios apenas 3 palavras. Seria necessário dizer mais para descrever a tragédia de uma alma em conflito? Podia aceitar essa declaração de qualquer outra pessoa, mas não daquele rapaz. Eu o conhecia muito bem. Era um jovem exemplar, um fiel membro da igreja. Mas ele estava ali, com os olhos lacrimejantes e repetindo: pode crer, pastor, eu estou perdido. Sou cristão de berço. Todo mundo acha que sou um bom membro da igreja. Os meus pais acreditam que sou um filho maravilhoso. Os membros da igreja acham que sou um jovem consagrado. Eles até me nomearam diretor dos jovens. Muitas vezes ouço os pais dizendo a seus filhos: gostaria que você fosse como aquele rapaz. Todos acham que sou um modelo de cristão. Mas não é verdade, pastor. Eu sou uma miséria. Acabo de fazer algo horrível e não é a primeira vez. Fiquei desesperado, angustiado como das outras vezes. Eu tive vontade até de morrer. Eu não sou o que todos pensam que sou. Tentei dizer alguma coisa, mas ele cortou. Eu não quero ser assim, pastor. Eu quero ser um cristão de verdade, mas eu não consigo. Tenho lutado tantas vezes, tenho me esforçado, mas sempre acabo derrotado. Doeu-me ver assim aquele jovem. O senhor está desapontado comigo, não está? Perguntou depois, com ansiedade. Desapontado, o drama não era só daquele jovem. Eu sabia que muitos jovens de minha igreja também vivem essa triste realidade. Pastor, estou perdido. Perdido? Sim, perdido dentro da igreja. É possível estar perdido dentro da igreja? O que vocês acham? Infelizmente é. Existem os que, como no caso desse jovem, estão perdidos fazendo coisas erradas, enquanto ninguém vê. Nos momentos em que está sozinho, em momentos em que está é, num público de pessoas desconhecidas, e aí se sente na liberdade de fazer o que não é certo. Mas existe outra classe de perdidos, que são aqueles que fazem tudo direito, cumprem aparentemente tudo que a igreja pede, vivem preocupados com detalhes de regulamentos e normas, mas, assim como esse jovem, eles estão igualmente perdidos. Há um texto bíblico que fala do jovem rico, e nesse texto bíblico, que está lá em Marcos 10, verso 17 a 22, eu convido vocês para lerem comigo, abram as Bíblias, por favor. Marcos 10, 17 a 22. Vamos fazer a leitura. Marcos 10. Só um momentinho aí, deixa eu encontrar aqui. Marcos 10, 17 a 22. E aí diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E o verso 22 diz o seguinte:
Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha que interessante. É um texto muito conhecido. Nós estamos, com certeza, há várias vezes já lemos esse texto. O jovem rico, ele era um rapaz como qualquer jovem da igreja de hoje. Era um membro de uma congregação cujos líderes se preocupavam muito com as normas, com as leis, com os regulamentos. Fazer aquilo também é pecado. Aquele jovem cresceu tendo um conceito errado de Deus. Aquele conceito de que Deus é um Deus que pune, é um Deus tirano, que você pecou, está perdido. Ele imaginava sentado no seu trono de justiça, ditando regras, com o rosto sério e uma vara na mão, pronto para castigar o desobediente. Desde pequenos, os seus pais e os líderes da igreja exigiram o fiel cumprimento de todas as normas da história, tá bom? Eles eram livres, eram líderes, preocupados com a imagem da igreja. O que realmente importava para eles era que as pessoas cumprissem as normas. Será que é assim hoje? As pessoas se preocupam mais com o cumprir as normas, o chegar no horário, o realizar toda a programação da igreja, o fazer as coisas na hora certa, mas será que é só isso que importa? O que realmente importava para eles era que fossem bons membros da igreja e nada mais. O jovem rico aprendeu desse modo a cumprir todas as normas e leis. Aparentemente era um jovem bem comportado, ativo na igreja, participava das programações e dos cultos. Ele podia ser apontado como exemplo para outros, mas alguma coisa estava errada. Ele não era feliz. Ele tinha a sensação de que estava perdido, apesar de cumprir tudo. Certo dia, anunciaram a chegada de Jesus à sua cidade. Aqui voltando para o jovem rico da história da Bíblia. A história está registrada no capítulo 10 de Marcos. Os líderes da igreja, ainda preocupados somente com o cumprimento rígido das leis, foram os primeiros a sair ao encontro de Jesus. O registro sagrado narra assim. Vamos ver como é que ele narra. Marcos 10, 2. Olha só. Leiam comigo só o verso 2. Marcos 10, verso 2. Acho que eu desmarquei aqui. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Você percebe a inquietude daqueles líderes? A sua grande preocupação era apenas com os detalhes. Essa era a preocupação, os detalhes. Seria possível que hoje os líderes também caiam no mesmo erro? É pecado cortar o cabelo? A gente sempre ouve, né? As pessoas fazem essas perguntas. É pecado cortar o cabelo? É pecado orar sentado? É pecado colocar um outro livro em cima da Bíblia? É pecado ter um pátio de recreações ao lado do templo? É pecado ir à praia? E assim vão seguindo com a lista interminável de possibilidades de pecado. O Senhor Jesus não se deteve muito tempo a discutir com eles. Ele dirigiu-se onde estava um grupo de crianças, colocou-as no colo, com amor acariciou-lhes a cabecinha e beijou-lhes os rostinhos inocentes. E o jovem rico, e aí o que aconteceu com ele? O jovem rico ficou emocionado ao ver aquele quadro. Ele nunca poderia imaginar que Jesus fosse capaz de beijar e fazer um carinho. Não era essa a imagem que ele tinha aprendido acerca do Filho de Deus. Pela primeira vez na vida, ele teve vontade de abrir o coração a alguém. Então, ele correu quando Jesus já estava saindo da cidade, ajoelhou-se perante ele e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós lemos isso lá em Marcos 10, 17. Ele estava dizendo, na realidade: bom mestre, que farei para ser salvo? Eu sinto que estou perdido, eu não tenho certeza da salvação. Por quê? Acaso não era um bom membro da igreja? Acaso ele não encontrava resposta para aquelas perguntas que eu fiz aqui, ou muitas outras, que às vezes a gente se faz? Eu não fiz essas perguntas para dizer que é certo ou que é errado, eu só fiz como modelo, exemplo de perguntas que a gente às vezes se faz.
ou faz para as pessoas, né? É, ele não cumpria todas as normas? Ah, meus amigos, cumprir mandamentos nunca foi sinônimo de salvação. Nós cantamos no início a música Tempo de Ser Santo. Ser um bom membro de igreja não quer dizer que nós estamos salvos. Não quer dizer que estamos livres da condenação porque nós estamos todas as madrugadas aqui com Jesus. Mas também não significa que estar aqui todas as madrugadas com Jesus, estar na igreja, buscando a presença do Senhor, não seja o caminho. Não vamos dizer assim, então já que isso aqui não me ajuda a ser salvo, eu vou me embora. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que, de algum modo, é possível obedecer a tudo, mas continuar perdido, estar completamente perdido dentro da igreja. O Senhor Jesus, ele tentou levar o rico, o jovem rico da história, do conhecido ao desconhecido. O jovem conhecia a letra da lei, as normas, os regulamentos, mas Jesus disse, tu sabes os mandamentos, e aí ele começou a citar, né, os mandamentos, como quem diz, não, eu sei tudo que eu tenho que fazer, e eu faço, mas esse foi um tratamento de choque, quando ele respondendo, mestre, eu já faço tudo isso, né? Quer dizer, desde que eu era menino, eu faço todas essas coisas. Mas a angústia não desapareceu do coração dele, o desespero, ele aumenta, a sensação de estar perdido é cada vez maior. E aí Jesus olha para ele com ternura, a Bíblia diz, e Jesus olhou para ele com ternura e o amou, sabe? Jesus, ele também ama a mim e também ama a você. Não importa se você é pobre ou rico, se é preto ou branco, se é feio ou é bonito, ele simplesmente ama. Ele nos compreende. E é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que você é a coisa mais importante para Deus. Não importa o momento que esteja vivendo. Quando é que a Bíblia disse isso? Quando ela mostra Jesus morrendo no seu lugar e no meu lugar. Você com as suas lutas, com seus fracassos, com seus conflitos, com as suas dúvidas, as suas incertezas, você com as suas deformações de caráter, com seu temperamento, e aquele temperamento difícil, sabe? De viver mal, sendo maldizento, de reclamar, de ser mil e um defeitos. Você é o objeto de todo o amor e carinho de Deus. E eu também, mesmo com todos os meus defeitos. Pode ser que em algum momento da vida a gente se sinta de uma forma como ninguém gosta de se sentir. Sabe aquela sensação de que ninguém gosta da gente? A sensação de que nós estamos sozinhos no planeta, que os pais não compreendem, o esposo não compreende, ou a esposa, os professores, seja lá qual for o círculo de amizade que você mantém, ou a sua comunidade, você às vezes sente que não te tratam com respeito, com o devido valor que você tem. Às vezes você acha que a vida lhe negou as oportunidades que deu às outras pessoas. Às vezes você olha para as outras pessoas e diz, por que que o mundo inteiro pode? Um monte de gente tem, mas eu não. Tudo para mim é tão difícil, né? Às vezes a gente tem essa sensação, tudo para nós é mais difícil do que para os outros. Pode até ser que você não goste de você mesmo. Tem gente que não gosta de si mesma, que acha defeito em tudo. Ah, meu nariz está grande, eu queria um nariz menor. A minha orelha está pequena, eu queria uma orelha maior. Ah, eu estou com a barriga grande, quero fazer uma lipo. Ah, eu preciso mudar os olhos e assim por diante, né? Tudo isso faz com que nós nos sintamos pequenos demais. Todas essas coisas podem ser verdade, mas Deus, ele gosta de nós assim mesmo. Ele nos compreende. Nesse momento, eu tenho certeza de que ele está aí, bem pertinho de você. Se você está aí sentado na cama, se você está numa mesa, se você já se cansou, já se deitou, ele pode ajudá-lo em todas as circunstâncias. Vamos dizer que você está com um problema que você diz assim, meu Deus do céu, como eu vou fazer para resolver isso?
lembre que Deus pode te socorrer. Ele te valoriza sempre. Lá na Judéia, além do Jordão, séculos atrás, Cristo olhou com um amor a esse jovem rico que nós acabamos de ler a história dele. Ele viu seus conflitos internos, as suas lutas, as suas angústias. Ele viu a sua desesperada situação, perdido dentro da igreja, perdido cumprindo todos os mandamentos, perdido obedecendo a todas as normas. Sabe qual é o seu problema, filho? Jesus disse: apenas um. Você não me ama. Esse é o único problema. Em seu coração não há lugar para mim. Em seu coração só há lugar para o dinheiro. Você está disposto a guardar mandamentos, mas você não me ama. E enquanto não me amar, eu não aceito nada de você. Não adianta guardar mandamento, cumprir normas, obedecer regulamentos, se você não me amar. Nada disso tem sentido. E você continuará com essa horrível sensação, com esse vazio na alma. E aí, mesmo que Jesus tenha dito para ele: vamos fazer uma coisa, meu querido filho? Você agora vai para casa, tira do coração o amor às coisas deste mundo, coloca-me como centro da sua vida. Então, você pode vir e me seguir. Lá em Marcos 10:22 fala isso, né? A Bíblia diz que o jovem, ele voltou pesaroso quando ouviu essa palavra. E ele pegou, simplesmente se retirou dali triste, porque ele acabou confirmando que o coração dele de fato estava nessas coisas. Que tragédia. Ele estava mais pronto a guardar os mandamentos do que a amar ao Senhor Jesus. Por quê? Talvez porque é mais fácil aparentar que se é bom do que entregar o coração a Deus e de fato ser bom. É possível que você esteja pensando aí: felizmente eu não tenho riquezas, então eu não tenho do que me desapegar. Pode ser que você não tenha riquezas, mas às vezes nós não precisamos ter riquezas para destronar Jesus do nosso coração. Seria possível você amar mais um artista de televisão do que a Jesus? Um pastor, um grande pregador? Ou quem sabe um filho, um esporte, uma namorada, um marido, uma profissão, os estudos, coisas até boas, mas que podem ocupar o lugar de Cristo no seu coração? Pode ser até que você ame mais a igreja, a doutrina da sua igreja, o nome da sua igreja, do que o Senhor da igreja, do que o Senhor Jesus. Mas aí a gente pode se perguntar: qual deveria ser a nossa primeira preocupação? Amar a Jesus ou guardar as normas? Às vezes nós estamos mais preocupados que os jovens obedeçam às normas e não que amem a Jesus. O interesse de Jesus é diferente, porque o que foi que Jesus disse? Dá-me, filho meu, o teu coração. E ele diz isso enquanto ele bate a porta, como diz lá em Apocalipse. Enquanto ele bate a porta e espera que nós tenhamos a iniciativa de abrir e permitir que ele entre e venha fazer parte da nossa vida. Há algo que nunca deveríamos esquecer. Sabe o que é? Que é possível, de alguma maneira, cumprir normas sem amar a Jesus. Mas é impossível amar a Jesus e deixar de cumprir as normas. Estão ouvindo? É possível, de alguma maneira, cumprir normas sem amar a Jesus. Mas é impossível amar a Jesus e deixar de cumprir normas. Então, qual deveria ser o nosso primeiro interesse? O nosso grande objetivo? Se o ser humano amar a Jesus com todo o seu coração, será incapaz de fazer algo que magoe o seu Redentor. A sua vida, em consequência, será uma vida de obediência. Então, esse é o segredo, é amar a Jesus. Sabe qual é o nosso grande drama na nossa vida espiritual? Sabe por que nós, às vezes, não somos felizes na igreja? Porque falta amor por Cristo. Estamos na igreja porque gostamos dela. A sua doutrina nos convenceu. E aí a gente sai por aí falando aos quatro ventos: ah, estou na igreja verdadeira. A minha igreja é a igreja que tem as doutrinas perfeitas. Não estou dizendo que não seja, mas você pode estar dizendo: ah, mas o pastor fez um apelo irrecusável. Estamos na igreja porque os nossos pais querem, ou então para agradar aos filhos ou a esposa, ou simplesmente porque todo ser humano tem que ter uma religião, mas não porque amamos a Jesus a ponto de dizer: eu não posso viver sem ti. Um certo dia, alguém chegou para o pastor e disse assim:
uma velhinha. Ela chegou e disse: eu tenho quase 60 anos de casada e pode perguntar ao meu marido, e ele dirá que eu sempre fui uma esposa perfeita. Fiz tudo o que uma boa esposa deve fazer. Eu agi sempre do modo certo, mas eu nunca fui feliz. Por quê? Eu perguntei. Esse é o pastor falando. Eu não amo meu marido, pastor. Esta foi a resposta. Mas então, por que se casou? A velhinha emocionou-se ao dizer: nos meus tempos de mocinha, a gente não escolhia marido. Eram os pais quem escolhiam o marido para a gente. Um dia, meu pai disse: filha, daqui a 2 meses você vai se casar com o filho do meu compadre. O enxoval foi preparado, a festa ficou pronta. Faltando 2 dias para o casamento, eu conheci o meu noivo. Não gostei, nunca consegui gostar, mas casei porque eu tinha que obedecer. Fui uma esposa perfeita, mas nunca fui feliz. Como ser feliz ao lado de alguém que não se ama? O batismo é uma espécie de casamento com Cristo. Muitos cristãos talvez pudessem dizer: Senhor, eu estou na igreja, batizado há 5, 10, 15, 20 anos, mas nesse tempo todo, de alguma maneira, eu cumpri o que a igreja pede, mas eu nunca fui feliz. Por quê? Porque não é possível ser feliz ao lado de alguém que não se ama. Conviver ao lado de alguém que se ama já é uma tarefa desafiadora e difícil. Imagine quando você não ama. Nós nunca vamos ser felizes estando na igreja, porque nascemos na igreja, por exemplo, ou por causa da pressão social da, da igreja ou da família. Todos os motivos só têm algum sentido quando o grande motivo é o amor por Cristo. Se nós não amarmos a Jesus, nós não temos como ser felizes na igreja e nem em lugar nenhum, nem no casamento, nem na família. Mas olha só, se você refletiu nessas palavras, está sentindo seu coração pesado, se preocupe não. Como diz a irmã Juscelene, se preocupe não. Está você triste? Então, olha, venha a Jesus, porque Ele vai confortar a sua alma, cansado, seu coração. Se você se sente só, venha a Jesus. Ele vai preencher o seu coração, de tal maneira que você não vai mais sentir solidão. Você tem sensação de culpa? O peso da culpa de algum erro passado que te atormenta? Pois então venha a Jesus. Ele morreu para pagar o preço dos seus erros. E Ele está disposto a dar-lhe hoje a oportunidade de começar uma nova experiência. Então lembre sempre, não importa quem é você ou como você viva, não importa o seu presente nem o seu passado, não importa as suas virtudes ou os seus defeitos, as suas vitórias, as derrotas. Simplesmente venha a Jesus e lembre-se, você é a coisa mais linda que Ele tem no mundo. Ele o ama e deseja fazer parte da sua vida. Você está disposto a fazer isso? Sim? Que coisa boa. Então, ore comigo nesse momento. Querido Jesus, querido Pai eterno, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia, ela nos alcança por onde quer que formos, desde que nós olhemos para o céu e busquemos a Tua presença. Tudo que o Senhor quer é que nós entreguemos os nossos corações a Ti, que nós o amemos. Ó Deus amado, coloca amor no nosso coração, para que tudo o que nós venhamos a fazer, guardar mandamentos, ir para a igreja, cumprir todo o ritual, toda a programação da nossa vida, em todos os lugares que formos, que tudo que a gente venha a fazer seja fruto do amor que nos move, mas que em primeiro lugar nós olhemos para o céu e nos apeguemos ao Senhor e ao nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Toma cada pessoa que está aqui neste momento, meu Deus, e cada pessoa que acessou o vídeo, que está acessando e que também está ouvindo esta palavra. Que seu coração encha da alegria da salvação nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.